Olá! Concordância verbal. Só de ouvir essa expressão já dá um certo arrepio em muita gente, não é verdade? Parece um labirinto cheio de regras, exceções, mas, e se eu disser que existe uma chave mestra, uma ideia central que desvenda quase todos esses mistérios? Hoje, a gente vai encontrar essa chave e colocar o verbo e o sujeito para conversar na mais perfeita sintonia. E para a gente já começar aquecendo os motores, que tal um desafio? Dá uma olhada nessa frase. Pensa com calma. Ela só correta? Tem alguma coisa estranha aí? Guarda essa intuição, porque no final desta nossa conversa a resposta vai parecer óbvia. Bom, este aqui é o nosso mapa do tesouro. Primeiro a gente vai entender por que tanta gente se enrola com esse assunto. Depois, vamos direto para a regra de ouro, que resolve a maioria dos problemas. Na sequência, vamos encarar aqueles sujeitos que gostam de se esconder e os famosos casos especiais. E, por fim, vamos dar uma espiadinha para ver como essa lógica toda vai muito além dos verbos. Vamos nessa? Então, vamos lá. Por que é que a gente tropeça tanto na concordância? A verdade é que a lógica por trás dela é até bem simples. O problema? O problema é que o nosso português adora pregar umas peças, principalmente quando ele inverte a ordem natural das palavras. É aí que a confusão toda começa. E o segredo para não cair nessas peças está todo aqui, na famosa ordem direta. É o básico, o feijão com arroz da língua. Primeiro o sujeito, depois o verbo e aí o resto. Tipo, as crianças compraram doces. Simples, direto. O problema nasce quando a frase resolve dar uma cambalhota. E essa comparação é sensacional. O material que a gente está analisando chama essas frases invertidas de frases acrobáticas. E olha, o nome é perfeito. Na ordem direta, fica na cara. A fragmentação, que é singular, transmite também no singular. Fechou. Mas na ordem acrobática, o sujeito é jogado lá para o final e aí o nosso cérebro pode dar um nó. É essa inversão que causa a maioria dos erros. Pode apostar. Ok, agora a gente chegou no coração do assunto. Vamos pensar na concordância verbal não como uma regra chata, mas como um pacto, sabe? Um acordo que não pode ser quebrado entre o verbo e o seu parceiro principal na frase. E a regra de ouro é esta. O verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Não se deixe enganar pela palavra que está mais perto do verbo ou pela que parece mais bonita. A pergunta é sempre, quem é o chefão aqui? É com essa palavra que o verbo vai combinar tanto em número, ou seja, singular ou plural, quanto em pessoa. E este exemplo deixa tudo muito claro. Na frase, essas três crianças lindas brincavam no parquinho. Quem é o sujeito? Essas três crianças lindas. Mas dentro desse grupo todo, qual é a palavra-chave, a mais importante? Crianças, certo? Esse é o núcleo. Crianças está no plural, então o verbo, brincavam, tem que ir para o plural também. Pacto feito, pacto cumprido. Beleza, a regra de ouro está na mão. Só que o grande desafio na prática é justamente encontrar o sujeito. Nem sempre ele aparece assim de bandeja. Às vezes ele vem meio disfarçado ou gosta de se esconder no fim da frase. E essa tabela resume bem os disfarces mais comuns do sujeito. O simples, com um núcleo só, a gente já viu. O composto é quando tem mais de um, tipo João e Maria, o que leva o verbo para o plural. O indeterminado é aquele mistério. Disseram por aí. Quem disse? A gente não sabe. E tem a oração sem sujeito, que aparece com os verbos bem específicos que a gente já vai ver. Vamos dar um zoom rapidinho no sujeito composto, porque ele tem uma hierarquia bem interessante. Quando a gente mistura eu, tu e ele no mesmo sujeito, quem é que manda no verbo no final das contas? Olha que legal esse esquema. Pensa assim, a primeira pessoa, o eu ou nós, é a chefe. Se ela estiver na jogada, todo mundo obedece e o verbo vai para a primeira pessoa do plural, nós. Por isso que tu e eu vira nós, e o verbo acompanha. Se o eu não está na frase, quem manda é a segunda pessoa, o tu. A terceira pessoa só dá as ordens se estiver sozinha. É uma linha de comando mesmo. Muito bem, agora vamos para o próximo nível. Prepara que lá vem as curvas, a partícula ser e os famosos verbos impessoais. Dominar esses dois pontos aqui é o que realmente separa quem entende a lógica da concordância de quem só decora as regras. O ser é um camaleão. Ele muda de papel. De um lado, quando ele é partícula passivadora, a nossa regra de ouro continua valendo. O que foi que se conquistou? Novos fregueses. Fregueses é plural, então o verbo vai junto. Conquistaram-se. Do outro lado, quando se indica que o sujeito é indeterminado, aí o verbo fica travado na terceira pessoa do singular. Vive-se bem, não importa quem vive. E aqui entra o famoso verbo haver com o sentido de existir. Anota aí, ele é um verbo impessoal. Isso quer dizer que a oração não tem sujeito.
E se não tem sujeito, não tem com quem concordar. Por isso o verbo haver, nesse sentido, fica sempre no singular. O correto é pode haver impressões digitais, mesmo que impressões seja plural. O mesmo vale para o verbo fazer indicando tempo. É faz 10 anos e nunca fazem 10 anos. Já que a gente desvendou o segredo da concordância verbal, vamos ver rapidinho como essa mesma lógica de pacto e harmonia se aplica em outra área. É a concordância nominal. A ideia é a mesma. O substantivo é o chefe e todo mundo que o acompanha, o artigo, o adjetivo, o pronome, tem que combinar com ele. Se o substantivo é meninas, feminino e plural, tudo ao redor segue o baile. As duas meninas espertas. E o pulo do gato é esse. A lógica é exatamente a mesma. A missão é sempre encontrar a palavra principal, o núcleo, que nesse caso é o substantivo. Depois, é só fazer as outras palavras dançarem no mesmo ritmo, concordando em gênero e em número. E agora, de volta ao nosso desafio lá do comecinho. Depois de tudo que a gente conversou, a resposta ficou bem mais clara, não ficou? A forma correta usa o verbo no plural. Buscam. E por quê? Vamos aplicar nosso método. A gente pergunta ao verbo, o que é que se busca? Resposta, as melhores soluções. Esse é o sujeito, e ele está no plural. O se aqui é aquela partícula apassivadora, lembra? É o mesmo que dizer que as melhores soluções são buscadas. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir pro plural. Sem discussão. Nem sempre se buscam as melhores soluções. Então, para a gente resumir e nunca mais errar, qual é a receitinha de bolo? Primeiro passo, ache o verbo. Segundo passo, faça a pergunta mágica para ele. Quem ou o quê? Terceiro, a resposta que ele der vai ser o sujeito. E o passo final, aplique a regra de ouro e faça o verbo concordar com esse sujeito. É um processo que não tem erro. No fim das contas, fica claro que a concordância não é um bicho de 7 cabeças, mas um sistema muito lógico. É um quebra-cabeça que, quando a gente encontra a peça principal, o sujeito, todo o resto se encaixa. E fica aqui a reflexão. Qual é o próximo desafio do português que parece complicado, mas que, no fundo, talvez só precise da chave certa para a gente desvendar?